Ela é uma pessoa que tá muito mais interessada na imagem dela, na fortuna que ela vai acumular, do que no bem-estar dos filhos dela. Eu discordo, porque se ela faz tudo por dinheiro, ela não teria recusado uma publicidade pra Maria Flor, por exemplo. Ela perguntou pra menina, a menina não quis, e ela simplesmente negou ao público. Então, ela não faz tudo por dinheiro. Você pergunta pra uma filha de 2, 3 anos, é ela que vai decidir se ela vai fazer uma propaganda ou não, e não você, com o seu bom senso, proteger a nossa criança. É a sua criança de 2, 3 anos que decidir se ela vai fazer uma publicidade ou não. Se ela vai se expor, não. Teria que obrigar a menina a fazer. Ela teria que não fazer pelo bem da criança dela, e não falar assim, Maria, você quer fazer uma publicidade com 2, 3, 4 anos? Você entende o que isso significa pra você no seu futuro? O que essa exposição... O modo como ela faz tá exacerbado, sim. Eu acho que representa risco para as crianças. Eu acho que vai afetar a vida delas pro resto da vida. Cada mãe cria com as ferramentas que tem. E cada filho recebe isso de uma maneira. Então não tem como a gente colocar se isso vai dar certo ou dar errado no futuro, sabe? É a leitura individual de cada um.